Olá pessoal, tudo certo? Nessa aula de hoje eu quero te apresentar uma metodologia para que vocês entendam de uma vez por todas que a NR12 ela não pode ser um problema dentro da tua empresa. A NR12 ela não é complexa como ela parece, mas se ela não for seguida com método, com uma forma correta, pelo menos 7 passos, é muito mais difícil que dê certo. Hoje parece que é um objetivo difícil para as empresas cumprirem, mas eu hoje quero te ensinar de fato uma forma que tu consegue implementar na tua fábrica. E não é só isso, a gente vai te mostrar como que a Global, nesses 17 anos de empresa e mais de 3.600 máquinas adequadas, como que a gente faz, qual que é o nosso método e por que que tu conseguiria também fazer essa aplicação com certeza dentro da tua fábrica. A ideia é de passar uma estrutura completa de todos os passos, do zero até a adequação de uma máquina, direto ao ponto, passando pelos 360 graus. E é assim que a gente chama o nosso método NR12 360 graus, justamente porque ele tem uma sequência a seguir e depois ele retorna ao começo. Depois a gente vai mostrar para vocês como que a gente entende esse ciclo de perpetuidade que vai garantir que as adequações na tua fábrica realmente não tenham gastos desnecessários, por retrabalho principalmente, e que o processo de adequação ele é constante. É difícil que a gente vá olhar para uma máquina, fazer um projeto, adequar e depois a gente não olhar mais para ela. O que é importante, né, falar para vocês aqui hoje é para quem é e para quem não é essa aula e o nosso treinamento do NR12 360. A ideia é que vocês tenham uma visão, né, de tanto técnica quanto gerencial de todas as etapas do processo de adequação. Então, para quem que o curso realmente é? Ele é para quem trabalha com adequação de NR12 na empresa, seja na área de engenharia, seja na área de manutenção, na área da segurança do trabalho, uh, ou qualquer área afim, qualidade, higienização, muitas vezes também acaba participando do trabalho de NR12. E esse curso, além de quem está trabalhando direto, é também para o empresário que não sabe, né, por onde então começar a fazer as adequações lá na fábrica, seja porque recebeu uma notificação ou então porque está querendo iniciar realmente um processo de adequação em NR12. E ele também é para o estudante, né, principalmente o técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança que está fazendo a sua especialização, a sua formação. A gente quer que vocês também se tornem, né, um profissional diferenciado na indústria e que possam passar por todas as etapas da adequação do MNR12 sem muitas dificuldades. Mas eu também acho que é importante a gente falar para vocês que essa aula, esse treinamento não é para quem está buscando uma fórmula mágica, não é também tão simples assim. Quem está buscando comprar um treinamento só para ter realmente o certificado, vou te dizer, não é a nossa ideia. A gente quer adequação de NR12 lá na prática mesmo, no dia a dia, quem está fazendo acontecer lá na empresa e que está fazendo a diferença na segurança dos operadores. Então ele é um treinamento completo e não é assim. É chato falar, mas assim, se você quer comprar um certificado de NR12, vai ter várias outras formas e escolas aí no mercado, então não contem com a gente nesse quesito. Qual que é a vantagem, né, de trabalhar então junto com a Global? É justamente que tu não vai estar sozinho, né? A gente já faz isso há 17 anos, tem mais de 3.600 máquinas e a gente definiu 7 passos então para o atendimento da NR12. Até saiu o NR1 ali, mas é NR12. E esses últimos anos a gente tem recebido muitos pedidos para que a gente pudesse então montar um treinamento que conseguisse explicar de uma forma fácil como que a gente inicia e finaliza um projeto dentro de uma fábrica. E como a gente não tem como estar em todo o Brasil ao mesmo tempo, quando a gente está fazendo a adequação ainda tem um cronograma, a gente consegue organizar, mas a parte dos treinamentos é mais complexo.
Então a gente montou um treinamento muito robusto para a gente vender aqui de forma online, e a gente entendendo como funciona, o que dá certo e o que não dá certo dentro desse mundo de adequações, a gente conseguiu montar então uma metodologia que ficou muito boa, tanto de aprendizagem, mas o principal, de colocar a mão na massa mesmo e fazer a adequação acontecer. O que eu acho que é interessante mostrar para vocês é que temos grandes clientes que já trabalharam, né, com a Global, então não é uma novidade a gente falar de NR12. A gente tem as grandes multinacionais aqui no Brasil que já contaram com o nosso apoio, seja na fase de documentação, lá nas apreciações de riscos, ou um passo ainda antes, né, fazendo a relação de máquinas em conjunto. E também já passaram por toda a etapa e todo o processo de NR12, de implantação mesmo, e já estão nas fases de revisões. Então, temos sim fábricas no Brasil que já estão mais de 80%, 90% adequadas, enquanto a gente também sabe que tem empresas que estão aí com 5% talvez no máximo. Também gosto de falar que a Global não trabalha para um segmento específico, então a gente tendo máquina, a gente precisa estar fazendo as adequações. Então, desde do metal mecânico, que é o nosso mais forte atendimento, mas passando pelo alimentício, setor da madeira, fumageiras. Então, uma gama bem completa, assim, vocês vão estar vendo também aí no material que a gente está deixando aqui para vocês. O que é importante, muita empresa grande, né, contando já com o trabalho da Global, e não vai ser diferente nos próximos anos, e vocês também, tendo conhecimento, vão estar conseguindo ajudar aí as empresas de vocês a fazer esse atendimento de uma forma mais correta. Então, eu vou passar aqui para vocês alguns trabalhos que a gente fez dentro da NR12. São mais de 3.600. Aqui eu separei alguns mercados que hoje são os maiores mercados a nível nacional, para que talvez vocês também consigam, né, ter já trazer um paralelo para a realidade de vocês. Então fica o convite também para que acessem o nosso site, o globalsa.com.br. Lá a gente vai ter todo esse material que estou colocando aqui de fotos de equipamentos, lá vai estar numa qualidade melhor, também vocês vão conseguir observar. Então, desde adequações em prensas, prensa excêntrica, hidráulica, com desbobinador, sem desbobinador, prensa do ramo alimentício, prensa de chaveta, vai passando então todas as máquinas de conformação, né? As guilhotinas, as dobradeiras. Nós vamos já mais para uma área mais de usinagem, tanto manutenção quanto produção em tornos mecânicos, com o conceito da 23, NBR 23125, uma norma tipo C. A gente já vai falar um pouco mais sobre as normas tipo C, para vocês já saírem daqui também com um ganho, né, de informação. Aqui as furadeiras, né, radiais, furadeira de coluna, furadeira de bancada. A gente já trabalhou também várias formas de adequar fresadoras, que também tem norma tipo C. A furadeira também tem norma tipo C para adequação. Retífica também tem norma tipo C, são vários conceitos diferentes. As máquinas CNC, então com capota, sem capota, carenado, sem carenagem, então são várias formas. Aqui um segmento muito difícil ter quem consiga fazer adequações sem perder uma boa parte da produtividade, né? Então, linha de corte de chapa, um dos mercados mais pujantes do nosso país. Tanto o corte de chapa quanto a formação de tubo, né? A gente tem vários e vários clientes a nível nacional dentro desse segmento. Então, desde perímetros, né, de máquinas com 100, 150 metros lineares, com 30, 40 portões de acesso, até máquinas mais pontuais. Então, a nossa metodologia nos ajuda a identificar as necessidades de cada equipamento para que a gente possa, então, pensar o melhor projeto para cada uma. Adequações, então, em mandrilhadoras, injetoras de todos os produtos praticamente, então, Zamac, cera, plástico, alumínio, vai ter serra-fita mais manual, vertical, serra-fita horizontal da manutenção, o setor têxtil, que tem um desafio grande também dentro da área das adequações, então, desde grandes ramas, estampadoras, né, e por aí vai.
Nós vamos ter também máquinas no setor alimentício, desde a parte de paletização, robotização, seladoras, a parte de cooler dentro de frigorífico, embutideiras. E no moveleiro, então, né, quem é do moveleiro sabe, máquinas de colar borda, seccionadoras, linhas que fazem os dois trabalhos. Então, a gente também já tem um conhecimento grande e a gente está cada vez mais forte também dentro das fundições do Brasil. Então, desde a parte de fornos de indução, misturadores, quem conhece a fundição sabe o desafio que é pensar um conceito de segurança que, além de manter produção, né, nessas máquinas, que garantam vamos dizer assim, que as proteções durem, né? Porque é um ambiente muito agressivo, então tem que ser um trabalho robusto, materiais com uma pintura específica, então a gente também trabalha forte aí na fundição nesses últimos, dá para colocar 5 anos, a gente está atendendo mais forte. O que é importante falar também, né, que talvez, né, tu aí no dia a dia não vai ter a estrutura necessária para adequar uma máquina por completo, né? Então, talvez tu nem tenha o objetivo de pegar uma máquina e fazer uma adequação interna, mas o método ele vai te ajudar a pensar em como precisa ser feito, né? O que precisa ser validado numa adequação e, às vezes, até te ajudar mesmo num orçamento, né? De entender como cobrar os fornecedores a adequação de forma correta. E é importante falar aqui sobre a nossa história, porque isso vai casar com o que eu acabei de falar, é que a Global, a gente sempre foi muito da execução. Nos primeiros 10 anos, a gente partia para adequação da máquina. Então, tinha um risco, vamos resolver, vamos fazer o projeto, executa e segue a vida e vamos para a próxima. E provavelmente, assim como vocês, aí a gente quebrou muito a cabeça, né? Com esse foco na execução, pensamos muitas vezes soluções mirabolantes para que a gente consiga ter a melhor segurança do mundo naquela máquina, perdendo o menor produção possível. Mas na prática a gente sabe que muitas máquinas não tiveram o melhor conceito possível e que a gente teve que refazer, a gente teve que muitas vezes pensar um novo projeto junto com o nosso cliente, envolver mais pessoas, inclusive envolver fabricantes muitas vezes. E sinceramente, os primeiros 10 anos a gente seguiu um processo criativo praticamente dia a dia, imaginando possibilidades, né, para as adequações. E nos últimos 7 anos, a gente pode colocar mais ou menos esse recorte, a gente começou a focar em norma internacional também, e aí que entram as normas tipo C. As normas tipo C, como por exemplo a 23125 que eu comentei para torno, ela é uma norma que ela já está, né, na NR12, já fala da utilização de normas tipo C harmonizadas, e elas garantem uma execução mais fácil e mais prática, principalmente, perdendo o mínimo possível de produção nos equipamentos. Então, onde é que é o problema hoje no dia a dia? As empresas elas não têm conhecimento da possibilidade da utilização dessas normas, então acabam pensando o conceito de adequação muito diretamente ligado com o corpo da norma. Então, a nossa frustração hoje é a gente ver que tem máquinas que já poderiam estar sendo adequadas de uma maneira muito mais facilitada e as empresas ainda estão buscando pegar um torno mecânico, por exemplo, e carenar todo ele. A gente recebe praticamente todos os meses uma solicitação de orçamento para fechar todo um torno mecânico. Porque eu quero adequado com NR12, não com NBR. Só que não faz sentido. Não faz sentido justamente porque a 23125, norma tipo C, ela existe justamente para que a gente possa utilizar. Ela tem as figuras, ela tem os elementos, ela compara os tipos de torno. Então, por que a gente não usa mais, né, essas normas tipo C?
E aí foi então que aumentando o nosso foco em projetos e na nossa equipe, tendo discussões cada vez maiores na fase de projeto, principalmente com todas as áreas do nosso cliente, então operação, manutenção, segurança, qualidade, a gente conseguiu aumentar a perpetuidade da adequação. O que a gente chama de perpetuidade? É que aquela máquina não seja burlada, é que a gente volte 5 anos depois e a adequação continua lá, e que o cliente está satisfeito e que a máquina está produzindo. Então, dito tudo isso, a gente percebeu que tem muito conhecimento na nossa mão, né, desses 17 anos, que a gente consegue trocar muita informação direto com o cliente, mas que a gente poderia estar levando isso a um nível maior, né? E aí que a gente montou então toda essa metodologia, criamos a comunidade global de segurança justamente para ter uma troca maior de informação entre pessoas do Brasil inteiro que estão trabalhando a adequação de NR12, e a gente não quer mais ver as empresas gastando milhões, e não são mil, são milhões de reais em adequações em máquinas para se perder. A gente visita praticamente todas as semanas empresas que estão há 5, 7, 10 anos adequando máquinas e que elas ficam revisando, e cada revisão que eles fazem a máquina foi burlada, a máquina foi desativada e não está registrada em lugar nenhum. E aí o pior, né? O pior caso disso, além do gasto excessivo com adequação, acidentes, né? Então, máquinas que foram adequadas, máquinas que têm laudo de adequação, são máquinas que continuam gerando acidentes nos colaboradores das empresas. E isso deveria ser o foco de toda empresa que está fazendo adequação NR12, é evitar que existam acidentes ainda em máquinas. E a gente tem uma aula até na comunidade que a gente fala somente sobre dados de acidentes no Brasil, e assim, é apavorante. A gente tem óbito todo dia, praticamente, é um absurdo, assim, e máquinas e equipamentos são os maiores causadores de acidentes no país. Então, a gente está gastando, está fazendo um monte de trabalho, está adequando, e mesmo assim a gente continua tendo problema de segurança do trabalho. Bom, mas vamos seguindo então. Antes de a gente falar do NR12 360, a gente precisa entender o que não funciona, onde é que as empresas estão realmente errando, por que elas estão tendo, então, abordagens ineficientes com métodos que custam muito dinheiro para adequar e que entregam menos segurança ou acabam com a produção. Por que está tendo tanto desperdício, né, de recursos, gastos são, assim, a gente vê cada coisa no dia a dia, máquinas que a gente poderia já estar trabalhando com reset interno, porque tem descrito na norma isso, tem fornecedor lá sugerindo colocar 4, 5 scanners de área, então vamos dizer que uma solução de R$500 vira 20, 30 mil reais, e as empresas não entendem, né? Falta realmente conhecimento, e falta de conhecimento gera, claro, desperdício de recurso e risco persistente, né? Então, o que não funciona, eu vou te trazer aqui 3, são vários, mas a gente vai te trazer 3 principais erros numa adequação de máquina, né, para NR12, que elas não funcionam. Elas não é nem que custam caro, elas simplesmente não são as melhores formas, e vamos passá-las aqui para vocês. A primeira, ela é muito pessoal da Global, tá? Não é uma regra de mercado, mas assim, a gente acha que não é mais a forma mais efetiva a gente focar primeiro em proteger todas as máquinas com proteção mecânica. A gente já passou por isso algumas vezes em clientes, né? Clientes interessados primeiro em fazer proteção mecânica no maior número de máquina possível, principalmente aqueles fechamentinhos de motor, né? Fechamento de correia, de mancal, para ter aquela sensação ou falsa sensação de estar fazendo um monte de coisa, de estar tirando um monte de risco e aumentando a segurança na fábrica. E na prática a gente acha que é uma falsa segurança em termos, porque até minimiza o risco, né? O terceiro está andando no corredor, ele não vai se enroscar numa correia que está fechada. Mas ao mesmo tempo, a gente prefere pensar o projeto
de forma completa, porque muitas vezes um motor que tu vai fechar, ele já vai ficar dentro de uma área enclausurada. E ele não tem inércia, por exemplo. Então, quando eu entrar naquela área, ele já vai parar. Então, por que eu vou fechar aquele motor se ele já vai estar protegido por uma proteção de perímetro? Então, esse é um gasto que a gente acha ele tão desnecessário que não faz sentido a gente partir para adequação de toda a mecânica da fábrica, porque vai gastar duas vezes. E ainda tu não tem uma validação de uma documentação, né, dizendo que aquela máquina está adequada. Na verdade, ela teve um risco mitigado ali. Então, se fizer uma PR antes e uma PR depois, vai ter diminuído um pouco o risco, mas, né, não é tão efetivo. Então, a gente acha mais prudente sempre pensar o projeto de uma forma completa, elétrica, mecânica, pneumática, hidráulica, entender os possíveis riscos adicionais que ela tem ou não tem. E aí, claro, vou dar um exemplo, eu gasto 100 mil e faço 10 proteções em 10 máquinas, ou eu gasto 100 mil e faço uma adequação completa em uma máquina. A gente acha melhor fazer uma adequação completa em uma máquina, porque naquela ali não vai ter mais acidente, a não ser que seja burlado e tudo mais, então a gente garante. As outras 10 vão continuar tendo possibilidade de ter acidente. Então, para nós, esse é um primeiro erro. O segundo erro, eu coloquei aqui um recorte da nossa aula sobre norma tipo C, a gente trouxe uma aula específica com um case de norma tipo C, que inclusive é a 23125 do torno ali que eu falei para vocês. Então, a gente entende que isso aqui já é o ouro para vocês, tá? Se essa aula aqui vocês podem tirar alguma coisa, usem e comecem a buscar normas tipo C. As empresas, elas ainda estão muito presas, olhando só para o texto da NR12, buscando a solução mirabolante para as máquinas. E a gente tem que parar de olhar o óbvio, que é pegar o texto completo, e a gente aprofundar o estudo mesmo e buscar norma internacional. Usar norma tipo C é sair do óbvio. Então, eu preciso adequar um elevador de carga, eu tenho norma tipo C. Eu preciso adequar uma calandra de borracha, eu tenho norma tipo C. Praticamente, eu não saberia te dizer se 50%, 30%, 80% das máquinas já tem uma norma específica para elas. Mas o que eu sei, toda semana, ou melhor, todo mês, sai um caminhão de norma tipo C atualizadas que a gente pode utilizar nas adequações na nossa fábrica. Então, o não óbvio, pensar diferente, é saber que essas normas, elas explicam para nós como é a ligação elétrica, tipos de proteção mecânica, o que pode ficar de risco residual para já pensando na produção. Então, um torno mecânico eu não tenho como fechar todo ele, senão eu não produzo mais. Então, essa norma estudou e aprofundou, fez todo um baita de um estudo para dizer, esse é o máximo que a gente pode fazer. Mais do que isso, a gente perde produção. Então, se a gente for reparar, tem muita máquina nova que a gente tem aquela sensação, porra, mas a máquina é nova e veio sem adequação, e na verdade não. Ela deve provavelmente estar seguindo uma norma tipo C. Então, a gente tem que ter um olhar diferente. Vou comprar uma serra policorte, por que ela vem daquela forma? Por que a proteção bascula daquela forma? Tem norma para isso. Então, se eu puder deixar aqui, né, uma dica bônus, foquem muito o estudo de vocês em normas tipo C, que isso aqui vai facilitar muito o trabalho lá no dia a dia. E o terceiro erro que a gente acha muito forte, que ele ainda acontece bastante, é não envolver todas as áreas na definição do conceito de segurança. O que quer dizer isso? Tem empresas que ainda centralizam em um gestor só, a NR12. Se esse gestor ele tem um time ali que ele chama, tudo bem, aí tudo certo. O problema é que muitas vezes a gente faz um projeto conceitual, discute lá com o responsável da manutenção. Ele diz o que pode, o que não pode. Quando a gente vai na máquina fazer o levantamento, não tem operador. Então a gente acaba ficando limitado ao conhecimento daquela pessoa, daquele único indivíduo que está nos dizendo que a máquina faz, não faz, as limitações dela, o que pode fazer, não pode. E a gente pensa um projeto de adequação, apresenta para ele, aprova, fabrica, instala. E aí o que acontece? Chega o operador lá na segunda-feira, vai produzir naquela máquina e ele não consegue produzir. E aí o que acontece? Consequência brutal desse erro,
retrabalho, muitas vezes arrancar fora as proteções, porque o que foi pensado não tem forma nenhuma de trabalhar. Às vezes o problema é lá com o pessoal da higienização, isso acontece muito em frigorífico, pensado um tipo de proteção que não vai atender o pessoal da higienização, não vão conseguir lavar, ou a limpeza, né? Então, a gente envolver o máximo de pessoas que façam sentido, lógico. Num projeto, a gente vai ter mais cabeças pensando, pode demorar um pouquinho mais, pode, mas ele faz muito sentido. Então, envolver as mais diversas áreas possíveis naquele equipamento vai evitar retrabalho, vai evitar mais custos, vai evitar, inclusive, mais tempo de máquina parada. E esse tempo de máquina parada, muitas vezes, vocês não colocam na conta na hora de definir um fornecedor. Então, máquina parada, deixa de produzir, deixou de faturar. Então, para a empresa, a adequação, você tem que imaginar o custo dela como um todo. Então, tenham sim uma equipe multidisciplinar, preferencialmente tenham um gestor geral e ele que convoca as pessoas de cada área e ele que faz essa gestão, senão também já vira bagunça. A gente tem casos em clientes, infelizmente, que a gente vai fazer a aprovação de uma máquina simples e leva 6 meses, porque tem muita gente envolvida e cada um, então, quer fazer uma coisa diferente. E um outro ponto que eu acho importante, assim, que a gente chama de... é uma lenda, né, no mercado da NR12, é que toda adequação tira a produtividade da máquina. Isso é mentira. Isso é mentira. Nós temos inúmeros casos de adequações que tiveram um ganho de produção, porque a gente aproveita esse momento para repensar o processo. Então, tirem da cabeça isso que toda adequação deixa a máquina mais improdutiva, porque não é verdade. Não é verdade. Mas vamos lá então. Como que a Global pensa a adequação de NR12? Nesses últimos 17 anos fazendo, a gente errou e acertou muito, e a gente criou então a metodologia do NR12 360 graus. Como que a gente pensou então essa metodologia? Com certeza vocês já viram um passo a passo muito parecido. A grande questão é como fazer cada etapa. Então, se nós formos falar aqui da etapa 1, inventário, o inventário ele era obrigatório dentro do NR12, depois ele foi alterado e ele passou a chamar a relação atualizada de máquinas. Mas ele é o passo número 1. O passo 2, apreciações de risco. Passo 3, fazer as adequações. O passo 4, treinamento. Passo 5, a documentação correta. O passo 6 é a manutenção, estar, né, atuando. E o passo 7 é a gente fazer as revisões com auditorias internas. E aí o que acontece? A gente volta para o passo 1. Por isso que ele é 360. Ele nunca termina. Ele nunca termina. A gente fez as adequações em 2, 3, 4, 5 anos, depois a gente vai revisar de novo, a primeira máquina que foi feita já dá para melhorar, a número 10 já teve uma alteração numa peça que se produzia e não produz mais, então dá para enxugar e ganhar no procedimento, diminuir esse risco. São inúmeras formas a gente ver esse processo. Então, se a gente falar do primeiro passo, o primeiro passo, o inventário de máquinas, ele é o mais negligenciado, talvez. Acredito que um dos mais. O que poucos sabem é que pela NR28, não cumprir o item lá da NR12 que fala da relação de máquinas, dependendo do número de máquinas que tem na tua fábrica, ele pode te dar uma multa de R$ 4.498. É um valor bem alto para que tu não tenha investido ali, às vezes, 1 dia ou 2 dias no máximo de um técnico para fazer uma relação atualizada de todos os equipamentos. Mas, basicamente, a empresa precisa, então, manter essa relação atualizada de todas as máquinas do Parque Fabril. O objetivo, né, a finalidade é saber exatamente o número de máquinas que compõem lá a fábrica, onde se encontram. E imaginem que numa fiscalização, o fiscal pode chegar e pedir quantas máquinas vocês têm, e vocês apresentam, então, essa relação de máquinas. O segundo passo, as apreciações de risco. A gente tem um módulo inteiro na comunidade, no nosso NR12 360, falando de apreciação de risco. Então, de linha bem geral, é uma documentação, né, de uma máquina que vai fazer a avaliação de todos os riscos da máquina, e a gente ousa dizer, inclusive, que é o principal momento da adequação da NR12, porque todas as decisões, né, depois, elas são tomadas a partir do resultado dessa apreciação de risco.
Então essa apreciação vai quantificar e classificar as máquinas mais perigosas da planta. Ela vai ser a documentação mais importante no processo, ela vai gerar matriz de priorização, então com base nela vocês vão saber qual máquina fazer a adequação primeiro. Então isso é de fundamental importância, fora que dentro da NR12 várias decisões que você vai tomar em relação à adequação, elas partem do que foi definido na apreciação de risco pelo profissional legalmente habilitado. Então é o documento fundamental. E aonde que ele é negligenciado? Muitas vezes as empresas não fazem e deixam para fazer na hora da adequação como uma mera burocracia. E não é a forma correta. A forma correta é, primeiro passo, fazer as apreciações da fábrica para ter um mapa, ter a matriz de priorização e aí então partir para as adequações. Já o terceiro passo é a implantação, propriamente dito, da adequação. Então, normalmente, né, se inicia definindo um escopo desse projeto, e para que vá para a fase de orçamentação, vai definir o padrão de material, o que espera, não espera, quem que vai atender, não vai, como vai ser feito, para então fazer os orçamentos, cotam, né, com os fornecedores, muitos fazem uma cotação interna também, então depois parte-se para a definição do projeto, faça o projeto conceitual, projeto executivo, seja interno ou terceiro, vai fazer então a fabricação desses componentes, produziu a proteção mecânica, montou o quadro elétrico, comprou os materiais e aí vai partir então para a instalação da máquina propriamente dita e aí após a instalação fazer todos os testes, validação, acompanhamento e já logo na sequência entra o passo número 4, que vai ser justamente o treinamento. Aqui na parte do treinamento a gente tem uma importância bem crítica, né? Porque se tem algumas dúvidas em relação ao que precisa ser treinado, não precisa, lá na NR12 tem um anexo que fala do conteúdo programático. Então, foquem nisso, prestem atenção naquele conteúdo, porque ele também está sendo alvo cada vez maior de fiscalizações. Então, ele é uma das etapas mais importantes, né? O treinamento, nesse momento pós-adequação, ele vai garantir que o operador ele esteja ciente da diferença da operação antes para o que ele vai operar agora. Então, muitas vezes a adequação ela vai mudar o processo ali do operador, seja na chegada, o que ele precisa fazer, ou antes ele acessava por um lado, agora está no outro. E caso essa máquina tenha riscos residuais, ele precisa ter a consciência de quais são e o que foi pensado no momento da adequação para que seja, então, mitigado, minimizado esses riscos e ele consiga operar da forma mais segura possível. No nosso caso, a gente vai para o passo 5, que é a documentação de validação. A gente gosta de deixar a máquina trabalhando de 15 a 30 dias, porque se tiver alguma alteração dessa implementação, a gente ainda não entregou aquela documentação, consegue alterar, ajustar, mas então o laudo da adequação que a gente entrega ali vai ser a garantia, né, do que foi executado, vai ter todas as fotos, vai ter toda a documentação lá dentro que valida justamente o que foi instalado, então todos os diagramas, elétrico, pneumático, hidráulico e qualquer diagrama que for importante, vai ter a ata de treinamento, vai ter os certificados dos componentes, vai ter as ARTs recolhidas, vai ter o manual de operação, então o laudo vai ser uma proteção para a empresa, no sentido de, a gente fez a adequação aqui com a empresa X, ou fiz interno, a gente pensou isso, isso e isso, tá aqui o conceito que a gente aplicou, aqui estão todas as fotos, aqui está o intertravamento, como ele foi feito. Então, aconteceu um acidente, o primeiro passo, normalmente com a fiscalização, a máquina está adequada sim ou não, caso sim, vamos ver o laudo. E aí o laudo, se ele não tiver bem descrito, pode ser que ele seja, né, um ponto de incomodação. O passo número 6, então, tem a ver com a perpetuidade do sistema, e aí a gente está falando do time da manutenção. Quando a gente entrega o laudo, a gente entrega os checklists que a gente sugere, de verificação diária, semanal, mensal, trimestral, para a manutenção garantir, né, que esses equipamentos estejam em funcionamento. Por quê? Um equipamento de segurança que não esteja em funcionamento, normalmente ele é o quê? Ele é burlado. Então, quando ele é burlado, a gente tem um aumento do risco de forma exponencial. A gente tem uma falsa segurança naquela máquina, a gente passa na frente, acredita que ela está adequada e na prática ela não está. Então, o passo número 6 é garantir
uma periodicidade correta das revisões de manutenção. E a gente já chega no passo número 7, que esse aqui pouco ou ninguém faz. Pouco ou ninguém faz. A gente fala muito, tem cada vez falado mais em auditor interno de NR12, tem vários cursos falando sobre isso, mas na prática, o que é o auditor interno? A gente fez uma aula exclusiva só para falar de auditor interno, porque parece que é uma coisa super complexa e, na verdade, o papel do auditor, ele é ser a pessoa, ou muitas vezes até uma equipe, responsável por inspeções rotineiras nos equipamentos para ajudar a manutenção a identificar possíveis burlas, alterações ou, principalmente, necessidade de mudança no sistema de segurança. E aí que é o papel dele. É parar na frente da máquina, observar ele operar um pouco, chegar à conclusão. Cara, isso aqui não tá legal. Ele tá andando muito. Ele tá numa posição desconfortável. Ergonomicamente não tá legal. Então, é papel do auditor interno fazer essas verificações. Porque nesse momento que ele revisou e deu ok, tudo certo, essa máquina saiu do radar. Se tem uma melhoria para fazer, já se pontua, pode abrir o projeto novamente, aí vai fazer os orçamentos, projeto executivo, vai seguir todo aquele passo a passo, e caso esteja correto, ele tira da frente e vai olhar a próxima, e vai olhar a próxima, e vai olhar a próxima, até que ele vai encontrar alguma máquina que não estava na lista, e aí que ele volta para o passo 1, que é uma revisão da relação de máquinas. Se aquela máquina não tinha PR, entrou na lista, vai fazer a PR, e assim segue todo o ciclo da adequação da NR12. E aqui a gente coloca, né, retornar ao passo 1, que é ver o inventário, a PR, a adequação, e assim vai seguindo. A vantagem de a gente ter tanto tempo já fazendo NR12 é que a gente sabe o que funciona e não funciona. Partir direto para adequação, né? Ali, passo 3, a gente partir direto para adequação não funciona. Ah, Global vende adequação, ganha dinheiro, tudo certo. Daqui 1 ano, 2, a máquina está sem adequação. O que a gente quer realmente é poder ajudar o cenário nacional a melhorar, aumentar o nível de consciência. E foi através da comunidade global de segurança que a gente achou mais um meio de tentar deixar mais palpável para as empresas, parar de rasgar dinheiro, entender que tem metodologia, que são vários os passos para que se chegue num nível de adequação coerente e que a gente precisa acabar com os acidentes. Não pode ter mais acidente acontecendo em máquinas já adequadas e mal adequadas. Acidente em máquina sem adequação, a gente sabe que vai continuar tendo até que a gente consiga adequar tudo, né, a nível nacional. Mas a gente quer realmente, com esse nosso treinamento, te ajudar a sair do zero, né, mostrar um passo a passo que é possível entender sobre acidente, sobre conceito de segurança, sobre conceito de proteção, definir categoria, que tipo de equipamento a gente utilizar, o que funciona, o que não funciona, como que eu avalio uma máquina, como que eu valido uma adequação, como eu vou saber se um fornecedor está me entregando uma solução que realmente está atendendo a norma, se ele não está me, né, inventando soluções para ganhar dinheiro e talvez tu não seja nem a pessoa que implementa diretamente as adequações, que vai lá, bota a mão na massa, mas pode ser o responsável por informar a direção, por informar aí os coordenadores que o que está sendo feito está certo ou o que está sendo feito está errado. Então, tu tendo esse conhecimento, vai facilitar muito a tomada de decisão. Se tu for um empresário que foi multado ou teve uma interdição, pelo menos tu vai ter entendido, opa, não, isso aqui aconteceu por isso, isso e isso, como é que eu resolvo? Parto para aqui, parto para lá, chamo um fornecedor. Então, o nosso treinamento ele é para passar em todas as áreas, ele está com mais de 60 aulas, mais de 9 horas de conteúdo, ele é 100% online, então tu consegue fazer aonde tu tiver, não precisa ter uma super preparação para ir fazer essa aula, e ele te facilita muito. Eu vou mostrar o treinamento aqui por dentro para vocês, e vocês vão entender o que eu estou falando. Bom, pessoal, então aqui nós temos a Comunidade Global de Segurança, nosso lançamento. Nós estamos muito felizes em podendo compartilhar com vocês, então, tudo que a gente falou até agora nessa aula, mostrar a metodologia sendo aplicada. O que a gente fez, então?
São mais de 60 aulas que estão disponíveis agora no lançamento. Nós vamos ter atualizações semanais com os assuntos mais importantes que venham sendo discutidos dentro da NR12 e junto aos nossos clientes e parceiros. Então a gente faz uma parte inicial explicando como é a metodologia. Depois a gente vai falar bastante em segurança e NR12. Vai passar pela terminologia, conceitos básicos. Então vejam que esses 3 primeiros módulos, eles são justamente para a gente colocar todo mundo na mesma batida. É a gente conseguir fazer o alicerce para depois nós irmos construindo os conceitos de segurança. Quando a gente entra aqui no módulo, por exemplo, de introdução à análise de risco e projetos, a gente vai falar dos conceitos de análise de risco, limite, matriz, gráficos, avaliações, especificações dos requisitos de segurança, projeto das partes do sistema de comando, a validação e traz cases práticos. Dispositivos de partida, por exemplo, então, instalação de acordo com o item 12.3, partida e acionamento, quem são os responsáveis pela prevenção e dispositivos de emergência. Dispositivos de proteção, então vai explicar os tipos de proteções, dispositivos de intertravamento, equipamentos, né, de proteção eletrossensíveis, scanners, cortina de luz, e aí vai falar das interfaces de segurança. Diretrizes complementares, então todos os itens que seguem lá na NR12, das diretrizes complementares, então os componentes pressurizados, os transportadores de materiais, os aspectos ergonômicos, riscos adicionais, sinalização, manuais, treinamentos. E aí a gente vai trazer uma aula para cada anexo, então meios de acesso é bem importante, é um que é muito visitado, de injetoras, o de prenses similares aqui, a gente tem uma aula de 1 hora só falando de prenses similares. Depois, revisão geral da documentação, ferramentas práticas de aplicação no dia a dia, então checklist para APR, calculadora de HRN, um case aqui da norma tipo C. E a gente tem mais um módulo falando de auditorias, então o que eu faço quando eu for auditado e o passo a passo para adequação. Os materiais complementares de todas as aulas. E aqui o mais bacana, a gente sempre vai disponibilizando quais serão já as próximas aulas, as datas que elas vão sendo lançadas, e a gente também tem uma biblioteca de cases práticos. Então, aqui uma adequação em uma retífica, por exemplo, adequação em um torno mecânico, a gente mostra dentro da aula, vou abrir essa aula aqui para vocês. Então, por exemplo, como que foi pensado um projeto de adequação, falando da norma tipo C, vai mostrar as fotos de um torno mecânico sem adequação, quais os grupos. Então ele vai fazer um overview completo desde a fase de projeto, porque cada máquina tem cada tipo de proteção e assim segue, desde essa parte inicial até a explicação lá da documentação. Então esse é uma das aulas mais interessantes, né? A gente ter acesso a essa biblioteca de cases e também os materiais complementares, checklists, calculadoras, todas as normas e leis que regem a NR12. Bom, visto por dentro do treinamento, eu sei que de alguma forma tu também deve estar agora aí pensando que esse treinamento não seja para ti por algum motivo. Eu sei que vai ter pessoas que acham que só consegue aprender se for presencial, ou que não vai ter tempo para fazer, ou que já fez outros cursos de NR12 e que não teve lá o efeito que imaginava. Mas na prática, assim, ó, o 360, nosso NR12 360, ele foi pensado para ser uma experiência prática nesse formato online. Por quê? Porque os vídeos detalham muito o contexto do dia a dia. A gente pegou estudo de caso real, eu mostrei para vocês do torno, tem da retífica, a gente vai trazendo ao longo da semana sempre novos cases e a ideia é que a gente tenha uma interação direta. Então, como eu comentei, a gente já tem aula gravada ali, por exemplo, de auditor interno, que a gente sabe que é uma necessidade nas empresas. E o pessoal nos questionar como é que eu faço para manter a máquina adequada, quem que tem que revisar, é a manutenção, é a segurança, e a gente fez essa aula justamente por isso. O problema da falta de tempo, o online soluciona, porque muitas vezes tem aulas ali, a gente optou por quebrar em mais aulas com menos tempo, aulas de 7, 10, 12 minutos, 5 minutos, para que seja uma mira laser lá naquele teu problema.
Então tu precisa saber sobre como categorizar o grau de segurança de uma máquina. Vai ter uma aula lá específica para isso. Então a gente se preocupou justamente que inclusive nos momentos de, sei lá, de deslocamento para o trabalho, tu consiga assistir essas aulas, que na volta do intervalo ali, tu tirar 10 minutos, tu consegue fazer uma aula. Então esses vídeos curtos eles facilitam muito, principalmente para quem tem uma agenda muito cheia, muito corrida e também muitas vezes está estudando também outras coisas. E o que eu tenho certeza é que você já fez outros cursos de NR12 e não gostou. Eu tenho certeza. Por quê? Porque eu fiz vários. Fiz em São Paulo, fiz aqui no estado, fiz em Porto Alegre e assim, seja de fabricante de componente, seja de fornecedor, o que for, sempre falta a mesma coisa, que é a parte prática. Normalmente quem está ensinando NR12, no máximo do máximo faz documentação. No máximo, a maioria nem isso faz. Mas a maioria pega o quê? Pega a norma e vai passando os itens da norma, vai lendo e vai tentando trazer casos que na prática não são reais. A gente não consegue fazer isso lá na indústria. Lá no dia a dia, vocês sabem do que eu estou falando. Se tu tá até aqui, se tu tá até aqui me assistindo, eu tenho certeza que tu sabe do que eu estou falando. E o nosso foco, ele é adequar a máquina. Ele é prático. Então, a gente já passou pela metodologia, vocês já conheceram como que a Global trabalha. Bônus, vamos aos bônus do nosso treinamento. Aula semanal, então a gente vai atualizando essas aulas, como eu já falei. Mentoria especializada, a gente disponibiliza o nosso time para tirar 1 hora de dúvidas direto com vocês, independente da dúvida. Então, eu sou integrador, eu faço adequação, eu sou um engenheiro que está fazendo um estudo, eu sou um técnico de segurança lá na minha fábrica, eu preciso... Cara, traz o teu problema e a gente ajuda a resolver. A gente traz soluções, traz ideias, traz possibilidades de parceria se for necessário. Tu não conseguiu adequar, tu quer um projeto, quer alguma coisa, a gente vai te ajudar a achar o melhor caminho. E a biblioteca de cases. Isso aqui, para mim, é o que tá mais chamando a atenção quando a gente começou a fazer, porque a gente realmente mostra como que a gente pensa uma solução de segurança. A gente mostra a máquina do zero até a adequação, até o laudo, e vocês conseguem replicar, porque são as máquinas mais padrão de mercado, vamos dizer assim. Então, eu acho que realmente faz muito sentido agregar esse conteúdo para vocês. Então agora fica o convite, né? Fico muito feliz de poder chegar até aqui, vocês me acompanhando. Façam parte do maior treinamento de NR12 do Brasil, conheçam a metodologia do NR12 360. É uma metodologia que a gente já comprovou que funciona. Ela está testada, ela está aplicada, a gente mudou, a gente melhorou, a gente mexeu. E agora em 17 anos, 3.600 máquinas, a gente chegou à conclusão que isso aqui é o que realmente funciona. Você comprando, clicando no link abaixo, você já tem acesso imediato ao treinamento, você já consegue começar a estudar. Não precisa esperar a gente entrar em contato, não, você já começa estudando. A gente te dá garantia, 7 dias de garantia, pode entrar, ver algumas aulas, ver se o método funciona, ver se é isso mesmo que vocês imaginavam, e caso vocês não tenham gostado por algum motivo, não tem letrinha pequena, não tem desculpa nem nada, entrou lá no sistema, solicitou cancelamento, já é reembolsado na hora, não precisa falar com ninguém do nosso time, não tem complicação nenhuma, é tudo rápido, fácil, de barbada. Então, pessoal, para fazer o fechamento aqui com vocês, muito obrigado por conhecerem, dar a oportunidade de conhecer aqui a comunidade global de segurança. Eu tenho certeza que vocês vão dar um passo muito grande na carreira de vocês dentro desse universo da adequação de máquinas depois que vocês fizerem o treinamento do NR12 360 graus. Um forte abraço.